Cedo da manhã, Ana acorda com o filho, Jane, pulando na cama dela. Ele tá doido pra ir nadar na piscina com ela, mas Ana lembra que tem que trampar e ele ir pra escola. Nisso rola um trovão sinistro e Ana vai olhar na janela. Tá chovendo pra caramba, a rua tá começando a alagar, mas ela acha que ainda dá pra manter a rotina. Começa a preparar o café da manhã, lidando com as bagunças chatas do Jane. A mãe dela liga pra saber como estão as coisas, mas Ana diz que tá tudo sussa. Enquanto cozinha, Ana ouve um barulho de água estranho vindo do banheiro. Quando olha, toma um susto, o chão tá todo alagado. A cidade está inundada num nível que a água já chegou na janela do apartamento dela. Um aviso do prédio diz que a enchente já bateu no segundo andar de 7 prédios e no terceiro de outros 3. Todo mundo que mora nesses andares tem que subir, mas os elevadores estão quebrados. Jane não para de falar alto e pedir para brincar, até que Ana perde a paciência. Coloca ele em cima da mesa e dá uma bronca. Ela começa a arrumar as coisas e percebe que a água já está cobrindo as pernas dela. Nessa hora, um segurança da empresa dela liga dizendo que está indo resgatá-la. Ele não quer que ela perca tempo arrumando mala, só quer que ela suba com Jane. Do nada a ligação cai e a luz do prédio acaba. Ana pega uma bolsinha para guardar o remédio do Jane e vai procurá-lo. Ele está chateado, escondido no armário, então ela pede desculpas por ter gritado e convence ele a sair com um passeio de cavalinho. Quando saem do a pé, dão de cara com todos os vizinhos saindo de casa com malas. Ana vai desviando deles enquanto corre pelo corredor, querendo chegar logo nas escadas. Mas, para azar dela, tem uma multidão travando a passagem. Desesperada, Ana corre para o outro lado do corredor e vê todos os prédios em volta na mesma situação. Ela chega nas escadas de emergência e começa a subir. Jane vê gente nadando na água, então Ana começa a cantar para distrair ele. Depois de subir uns andares, Ana fica arrasada ao ver as escadas bloqueadas por um monte de tralha. Ela coloca Jane no chão e começa a escalar as coisas, mas escorrega e quase cai. Ana consegue se segurar, mas vendo os corpos na água, percebe o perigo e decide voltar. Enquanto descem pelo corredor em outro andar, veem várias pessoas entrando nos apartamentos para usar o banheiro. Ana ouve alguém chamar seu nome e vê o segurança por perto, procurando por ela. Ela quer correr até ele, mas percebe que Jane seguiu a multidão para dentro de um apartamento. Entrando lá, Ana procura desesperadamente pelo filho e gela quando vê uma onda gigante vindo em direção à janela. Isso traz uma lembrança dela presa num carro debaixo d'água com o marido, Guan. A onda quebra a janela e atinge várias pessoas enquanto inunda o apartamento. Ana perde a bolsa e tenta nadar para pegá-la, mas a bolsa se afasta pela janela quebrada e ela precisa respirar. Tem um espacinho pequeno entre a água e o teto, então Ana respira fundo antes de mergulhar de novo para procurar Jane. Em outro quarto, ela encontra o corpo inconsciente do filho, pega ele rápido e corre para a porta. Por mais que tente, a porta não abre e ela também desmaia. Nessa hora, o segurança Hai Joe abre a porta, acorda Ana e ajuda ela a sair do apartamento. Eles nadam até a superfície e escalam a grade da varanda para voltar para o corredor. Aí, Hai faz reanimação cardiorrespiratória e consegue acordar Jane, que chora abraçado à mãe. Hai filma os dois e manda um relatório para a empresa confirmando que a pesquisadora principal está bem. Depois, o trio segue em frente e Jane admite que a água faz ele lembrar da vez que o pai dele se afogou no carro. Enquanto sobem as escadas, Hai conta que um helicóptero da empresa está a caminho. Ele também explica que 3 horas atrás, um asteroide atingiu a Antártida e todo o gelo derretido está vindo para o norte com a água do mar. O governo sabia do asteroide e não disse nada porque não tinha como impedir, o que significa que a humanidade acaba hoje. Ana não consegue acreditar no que está ouvindo, então Hai informa que a empresa dela é mais do que um laboratório de desenvolvimento de IA. O trabalho dela era criar uma nova raça humana. 2 pessoas trabalhavam no motor de emoções, Ana e a chefe dela, que foi de arrasta para cima na enchente com o filho. Ana tenta explicar que o motor de emoções ainda estava em fase de teste, mas Hai não está nem aí. As outras equipes já terminaram as missões. Existem corpos parecidos com humanos que receberam inteligência e a capacidade de se reproduzir, só faltam as emoções. A conversa é interrompida por Jane dizendo que precisa fazer cocô, então eles correm para o apartamento mais próximo para usar o banheiro. Ana aproveita para pegar o celular do Hai emprestado e ligar para a mãe para dizer que a ama. De repente, eles ouvem um barulho nas paredes e o cano de gás na cozinha explode. O gás começa a encher o apartamento e o trio corre para fora. Os outros apartamentos estão explodindo e as chamas começam a se espalhar pelos 2 lados do corredor. Hai sobe na grade da varanda para escalar para o próximo andar. Aí, Ana tenta passar Jane para ele. Mas o moleque se debate nos braços dela porque não quer soltar, fazendo ela cair na água. Depois de lembrar do acidente de carro de novo, Ana consegue chegar na superfície e se segurar numa placa.
Então, ela nada de volta para o prédio e ouve uma criança chamada Jisoo pedindo socorro dentro do elevador. Ana tenta abrir as portas com as mãos, mas não consegue. Então ela corre para o próximo andar para tentar achar uma ferramenta. Nessa hora, ela vê uns saqueadores saindo de um apartamento falando sobre atacar pessoas. Ela corre escada abaixo com medo. Ana tenta abrir o elevador de novo, mas agora a água cobre quase todo ele e Jisoo não responde mais. Uma onda gigante atinge o prédio e Ana acaba debaixo d'água de novo. Ela lembra de quebrar a janela do carro e Guan dizendo para ela nadar na frente, enquanto ele pegava Jane. Mas Guan desmaiou e não conseguiu nadar mais, então ele entregou o filho para ela e fez eles saírem sem ele. No presente, Ana reaparece nas escadas e corre para se reunir com Jane e Hai. O filho dela não está se sentindo bem e precisa do remédio, que Ana perdeu mais cedo. Ela pega ele no colo e corre em direção aos apartamentos, determinada a achar o remédio. Hai tenta impedir e lembra que eles podem simplesmente recriar a criança porque tem os dados dele. Mas Ana se recusa a ouvir. Ela entra em um apartamento aleatório e pega coisas da cozinha para fazer um remédio caseiro que ela dá para o Jane. Outro flashback mostra Ana dizendo para a chefe dela, Ryan Mo, que ela quer desistir do Jane. Quando Ryan Mo pergunta se é por causa da morte do Guan, Ana explica que só conheceu Jane por causa do trabalho e admite que não leva jeito para ser mãe. Ryan Mo diz que ninguém leva e confirma que o motor de emoções está completo. Em alguns meses, a empresa vai levar os filhos delas e Ryan Mo se pergunta se eles deveriam ter criado eles. No presente, Jane se sente melhor graças ao remédio caseiro e admite que gosta de ficar doente porque Ana dá atenção para ele. Quando olham para fora, ficam chocados ao descobrir que o sol saiu e a tempestade acabou. Hai-Jo informa Ana que ela vai ser deixada no abrigo, mas Jane não pode. Ele admite que não veio porque está interessado na nova raça humana. Ele veio porque quer ver o que Ana vai fazer com Jane. Ele também conta que a mãe dele o abandonou quando criança. Nessa hora, o céu fica escuro e começa a chover de novo, fazendo a água subir pelo prédio numa velocidade alarmante. O trio corre escada acima o mais rápido possível e logo deixam a água para trás. Ana vê um casal grávido pedindo ajuda num corredor, mas Hai-Jo faz ela ignorar e continuar em frente. Jane pergunta para a mãe se ela se sentiu assim quando estava grávida também, o que deixa ela tão chateada que tem um colapso. Quando Hai vai ver como ela tá, Ana explode e diz que não quer deixar o filho. Hai-Jo explica que como Ryan Mo foi de arrasta para cima com o filho, Jane é a única esperança para os cientistas criarem novos humanos. O grupo então vai para o terraço para encontrar o helicóptero e Hai-Jo lê as instruções enviadas pela empresa. A prioridade deles é impedir a extinção humana. Então, Ana deve se apresentar imediatamente ao laboratório para completar o motor de emoções. A equipe de segurança que veio com o helicóptero chama Jane de Newman 77 e leva ele para longe de Ana. Os homens seguram ela enquanto ela assiste desesperada o filho sendo algemado. Ana implora para o Hai ajudar, então ele revela que Ryan Mo não foi de arrasta para cima. Ela fugiu com o filho porque preferia morrer a abandonar a filha. Os homens dão uma injeção para Jane dormir e começam a raspar o cabelo dele. Ana surta e implora por misericórdia, pedindo pelo menos para deixarem ela com Jane até chegarem no abrigo. Os guardas dizem que não tem abrigo e mandam Hai-Jo de arrasta para cima. Acontece que todo mundo vai ser mandado de arrasta para cima aqui, e só Ana pode escapar. Depois que Ana finalmente se despede de Jane, os homens abrem a cabeça dele para pegar os dados e colocam numa caixa. O helicóptero decola só com o piloto, a caixa e Ana, que percebe que está com os óculos de Jane no bolso. Enquanto a tempestade brutal inunda o planeta inteiro, 7 foguetes deixam a Terra levando os cientistas restantes do projeto. Uma mensagem gravada pelo diretor Rui Só explica que em 15 minutos, milhares de fragmentos de asteroide vão cair na Terra e a maioria da vida vai ser extinta. Se inscreve no canal para não perder os próximos filmes. E comenta aqui embaixo o que você faria se estivesse no meio dessa inundação. Só faltam as emoções. O objetivo é conseguir uma mãe e um filho para começar uma sociedade. E a criança já foi completada. Só precisam terminar a mãe. Ana propõe começar uma simulação que coloca a mãe passando por muitas dificuldades para salvar o filho repetidamente. Assim, eles podem reunir todas as emoções necessárias num curto período de tempo. Quando fragmentos de meteorito estão prestes a atingir o foguete, Ana se conecta à simulação e acorda na cama. Dessa vez, a água já está enchendo o apartamento, mas ela recebe a mesma ligação de Hai-Jo, dizendo que eles vão buscá-los. Ana pensa na conversa com Han Mo e percebe que os guardas vão levar Jane embora. Depois de pegar o remédio, Ana diz para Jane obedecer e não seguir nenhum estranho, porque Jane começa a chorar e chama ela de mentirosa,
perguntando por que ele tem 6 anos todo dia. Ignorando os comentários, Ana pega ele no colo e corre para a escada, mas encontra os dois lados cheios de gente. Nessa hora, a onda gigante atinge o prédio. Então, Ana segura Jane firme e nada até a superfície. Ela ajuda Jane a escalar a grade para chegar no corredor e depois ela sobe também, mas não consegue ver o menino em lugar nenhum. Ana corre pelo corredor, mas tem que parar quando uma onda gigante atinge a área. Ela então verifica a enchente entre os prédios e vê Jane tentando nadar. Ela pula na água, mas a correnteza está forte, então ela não consegue alcançar ele. Quando ela vê o helicóptero no céu, ela lembra da simulação anterior e encontra os óculos do Jane no bolso. Um carro flutuante atinge ela por trás de repente, mandando ela de arrasta para cima e reiniciando a simulação. Um tempo depois, Hi-Joe faz massagem cardíaca na Ana para reanimá-la. O número 787 está na camisa dela, indicando que é o número de vezes que ela passou pela simulação sem sucesso. Hi-Joe mostra uma foto que ele tirou mais cedo, revelando que Jane seguiu a multidão e a criança na água não era ele. Imediatamente, Ana vai procurar por ele, e quando Hi-Joe tenta impedir, ela pega a arma dele e atira no chão, exigindo uma explicação. Os apartamentos começam a explodir, e logo a explosão atinge Ana, mandando ela de arrasta para cima de novo. Na simulação 1931, Ana quase cai da varanda, e Hi-Joe pega ela bem na hora. Mas Ana não quer ir com ele, porque tem medo que ele leve o filho dela. Então ela pula na água. Quando vê Jane em outra varanda sendo segurado por um homem, ela nada de volta para o prédio. Então Ana passa perto do elevador e ouve Ji-Soo presa lá dentro de novo. Ela tenta abrir as portas sem sucesso e acaba se afogando. Ana tenta salvar ela toda vez e continua sendo mandada de arrasta para cima. Então agora ela está na simulação número 4007. Ela sobe as escadas para pegar um esfregão no armário de limpeza e quebra ele para pegar o cabo, que ela usa para finalmente abrir o elevador. Ji-Soo nada para fora e juntas elas vão para o próximo andar. Depois elas pegam roupas secas num apartamento e Ji-Soo conta para Ana que ouviu os saqueadores falando sobre uma criança. Ana corre na direção dos sons, mas lembra que na última vez ela foi mandada de arrasta para cima pelos saqueadores. Dessa vez ela tenta entrar de fininho, mas os homens veem ela de qualquer jeito. Ela pergunta sobre Jane, mas os homens ignoram e tentam sair do apartamento. Nessa hora, Hi-Joe procura por ela da varanda oposta, e Ana tenta chamar a atenção dele. Então, os saqueadores arrastam ela de volta para dentro para evitar serem pegos. Depois de ver que os donos do apartamento foram nocauteados, Ana chuta o cara que está segurando ela e tenta fugir, mas o cara derruba ela contra o armário e começa a enforcá-la. Ana quase vai de arrasta para cima, e a simulação está prestes a reiniciar. Mas ela encontra um martelo que caiu do armário e usa para bater na cabeça do agressor. Infelizmente, o segundo saqueador arrasta ela de volta e os dois homens se preparam para mandar ela de arrasta para cima. De repente, Ji-Soo aparece na porta com Joe, que facilmente domina os saqueadores e joga eles pela janela. Mas Ana ainda não tem informações sobre Jane, enquanto ela lembra de ter dado o remédio caseiro para ele. Os donos do apartamento dão para ela uma garrafa com o resto da mistura. Ana diz para Ji-Soo ir com ela porque aquele apartamento vai ser inundado logo, mas Ji-Soo explica que aqueles são os avós dela e escolhe ficar com eles. Depois de um telefonema da empresa, Hi-Joe informa a Ana que a equipe dele vai vir com um barco para procurar Jane no prédio inteiro. Ana lembra de como o menino foi aberto e está decidida a achar ele primeiro, então ela continua procurando em todos os andares. Essa é agora a simulação 7993. Enquanto Ana continua a busca, ela nota os agentes de segurança atirando nos saqueadores. No próximo andar, ela encontra desenhos de criança numa parede e lembra como Jane usava um desenho de amor no tablet dela. Ela continua em frente e descobre que a mulher grávida deu à luz, então ela ajuda a segurar o bebê e dá a jaqueta dela para eles. Na saída, ela vê o marido voltar com água morna para lavar o filho. Isso faz Ana se sentir culpada por todas as vezes que ignorou Jane, e ela lembra que ele sempre mandava os desenhos para o celular dela. Imediatamente, ela verifica o celular e fica arrasada ao encontrar milhares de desenhos dela abandonando Jane antes de ir embora no helicóptero. Nessa hora, Hi-Joe grita do outro andar, dizendo que achou Jane. Ela corre imediatamente para se reunir com eles, mas quando entra no apartamento, os agentes pulam nela por trás para capturá-la. Hi-Joe diz que eles vão acordá-la no terraço para se despedir, e Ana lembra ele que ele vai de arrasta para cima no terraço toda vez. Então é revelado que essa é a simulação número 13.317. Quando Hi-Joe tenta pedir mais detalhes, os agentes expulsam ele. No caminho de volta, Hi-Joe finalmente vê flashes das simulações anteriores.
Ele pega um troféu de uma prateleira e usa para bater nos agentes. Infelizmente, o segundo agente se recupera rápido e tenta mandar Hai-Jo de arrasta para cima com um tiro na cabeça. Uma Ana sonolenta pega a arma do outro agente e abre fogo para salvar Hai-Jo. Depois, Hai-Jo dá uma injeção que acorda ela completamente e pergunta o que está acontecendo. Ana conta a história toda, explicando que eles falham em salvar Jane todas as vezes. Ela também revela que eles já tiveram essa conversa algumas vezes e até tentaram lutar contra os agentes juntos, mas foram mandados de arrasta para cima em todas as simulações. Ana tem medo que Jane não queira vê-la, mas Hai-Jo acha que o menino está na verdade esperando por ela. Na simulação 21.499, Ana e Hai-Jo estão num tiroteio com os agentes de novo. Hai-Jo quer tentar algo diferente, então eles escalam a janela para chegar em outro andar. Enquanto correm pelos corredores, Hai-Jo luta com um agente mano a mano e se oferece para ficar como distração para Ana poder continuar procurando o filho. Ana corre para um apartamento vazio e mais agentes pulam nela para capturá-la antes que uma onda gigante quebre a janela e os jogue todos para trás. Agora livre, Ana nada para procurar Jane, mas ainda não consegue achar ele, então decide ir para a superfície. A água já está alta o suficiente para ela alcançar o terraço. Quando ela abre um guarda-roupas abandonado, finalmente encontra Jane inconsciente. Ela imediatamente dá o remédio para ele, mas o menino não reage. Ana tem um colapso e pede desculpas por ter abandonado ele todas as vezes. Mas nessa hora, Jane acorda e diz que ela nunca o abandonou. Quando ela se despediu, ela disse para ele esperar no guarda-roupa porque ela voltaria para buscá-lo, e ela cumpriu a promessa. Ao mesmo tempo, é revelado que os meteoritos atingiram o foguete com Ana e a feriram gravemente. Antes de ir de arrasta para cima, ela pediu para o diretor usar a mente dela para a simulação, para ela poder ficar com Jane de novo. Os cientistas extraíram as memórias dela e fizeram um upload para o sistema, esperando que isso pudesse ajudar a humanidade. No terraço, os agentes estão se aproximando e uma onda gigante está prestes a cobrir o prédio. Ana dá os óculos para o Jane e diz para ele nadar, então ele pula na água enquanto os agentes capturam a mãe dele. Outro flashback mostra que Jane e o filho da Hyeon-Mo eram bebês impressos pela empresa para desenvolver a IA infantil, o que explica por que os agentes insistiram que eles podiam ser deixados para trás. Eles só precisavam dos dados para seguir em frente. Jane conheceu Guran quando o experimento já estava começando, mas ele concordou em ser o pai do menino e até se apegou ao menino. Quando Guran foi de arrasta para cima, a morte dele impactou tanto Ana quanto Jane. No presente, a simulação está prestes a reiniciar. Ana consegue se libertar dos agentes e pula na enchente para se juntar ao filho. Depois de cair por dados e nadar na água, Ana reaparece e encontra Jane segurando em uma antena. Ela abraça ele forte e diz que eles vão nadar juntos, antes que uma onda derrube eles. Desde então, Ana ajudou Jisoo, assistiu a mulher grávida e ficou com Jane até o fim. O sistema vê a falta de egoísmo dela e finalmente considera a simulação concluída com sucesso. As IAs para Ana e Jane são colocadas em novos corpos impressos e enviadas para um planeta para começar uma nova sociedade com as memórias da humanidade. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para assistir mais vídeos como esse. Valeu por assistir!